Existe um tipo de homem que desperta curiosidade, admiração e, por vezes, incompreensão. O homem que escolhe viver sozinho. Não por falta de opções ou por circunstâncias temporárias, mas por uma decisão consciente e deliberada. Este homem, que encontrou paz e propósito na solitude, frequentemente se torna objeto de interpretações equivocadas, especialmente por parte das mulheres. A sociedade moderna ainda carrega a expectativa de que todo homem bem-sucedido deve, inevitavelmente, buscar compartilhar sua vida com alguém, como se a vida solo fosse apenas uma fase transitória, um período de espera até que a pessoa certa apareça. Esta visão não apenas diminui a profundidade da escolha consciente pela independência, como também falha em reconhecer as verdades fundamentais que sustentam esta decisão. Hoje, vou revelar as verdades sobre homens que escolhem viver sozinhos, verdades que muitas mulheres, condicionadas por expectativas sociais e narrativas românticas, raramente conseguem compreender completamente. Não se trata de misoginia ou de rejeição ao feminino, mas de uma jornada masculina de autodescoberta e autossuficiência que merece ser entendida em seus próprios termos. Se você é um homem que escolheu este caminho, encontrará aqui validação e clareza. Se está considerando esta escolha, descobrirá insights valiosos. E se busca entender um homem que vive assim, prepare-se para uma perspectiva que raramente é articulada com honestidade. O homem que vive sozinho por escolha descobriu algo que poucos compreendem plenamente. A solitude não é apenas ausência de companhia, mas presença de si mesmo. Neste espaço de quietude, livre das constantes negociações e compromissos que caracterizam a vida compartilhada, ele encontra uma clareza mental que se torna viciante em seu poder revelador. Quando um homem passa tempo suficiente sozinho, não apenas dias ou semanas, mas anos de vida independente, ele desenvolve uma relação íntima com seus próprios pensamentos. As vozes externas que antes influenciavam suas decisões gradualmente perdem força, substituídas por uma bússola interna cada vez mais precisa. O filósofo estoico Sêneca escreveu: "A multidão é o contrário da sabedoria. Busquemos o que é melhor, não o que é mais comum." O homem que vive sozinho internaliza esta verdade, percebendo que muitas das pressões sociais que antes pareciam tão importantes são, na verdade, distrações do que realmente importa em sua vida. Esta clareza mental se manifesta em decisões mais alinhadas com valores pessoais autênticos, não com expectativas externas. Observe como homens que vivem sozinhos por escolha frequentemente demonstram uma consistência notável entre o que dizem valorizar e como realmente vivem. Uma congruência que se torna possível quando não há necessidade constante de compromissos. Para cultivar esta clareza, mesmo sem viver sozinho, reserve períodos regulares de solitude genuína, sem telefone, sem internet, apenas você e seus pensamentos. Observe como, mesmo em pequenas doses, este estado mental revela insights que permanecem ocultos na constante conectividade social. Uma das verdades mais profundas sobre a vida solo masculina é a liberdade de ritmo, a capacidade de sincronizar completamente a vida externa com os ciclos naturais de energia e criatividade internos. Esta sincronização, quase impossível em relacionamentos convencionais, permite acessar estados de produtividade e foco que poucos experimentam consistentemente. O homem que vive sozinho não precisa justificar por que trabalha até às 3 da manhã quando está inspirado, ou por que precisa de silêncio absoluto durante certas horas do dia. Ele não precisa explicar por que prefere comer em horários não convencionais, ou por que às vezes passa dias imerso em um projeto, emergindo apenas quando atinge um ponto de conclusão natural. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, observou: "A felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos." O homem que vive sozinho descobre que a qualidade de seus pensamentos
está diretamente relacionada à sua capacidade de honrar seus próprios ritmos naturais, sem constantes interrupções ou necessidade de sincronização com os ritmos de outra pessoa. Esta liberdade de ritmo permite o que o professor Cal Newport chama de trabalho profundo. A capacidade de focar intensamente em tarefas cognitivamente exigentes, produzindo resultados de valor excepcional. Homens que dominam a vida solo frequentemente desenvolvem habilidades, conhecimentos ou criam obras que requerem este tipo de imersão prolongada. Para experimentar esta liberdade, mesmo em contextos compartilhados, negocie períodos específicos onde seu espaço e tempo são invioláveis. Comunique que não se trata de rejeição, mas de necessidade de alinhamento interno, que ultimamente beneficia todos os envolvidos. A autossuficiência do homem que vive sozinho vai muito além de pagar as próprias contas ou cozinhar suas refeições. Trata-se de uma autossuficiência existencial, a capacidade de gerar internamente os recursos emocionais, intelectuais e espirituais necessários para uma vida plena. Enquanto muitos dependem de validação externa, estímulo constante ou presença de outros para se sentirem completos, o homem que escolhe a vida solo desenvolve a capacidade de encontrar significado, propósito e satisfação a partir de recursos internos. Ele aprende a ser sua própria companhia, seu próprio conselheiro e, muitas vezes, seu crítico mais honesto. Epicteto, que começou a vida como escravo e terminou como um dos filósofos mais respeitados de Roma, ensinou: a verdadeira felicidade consiste em uma coisa só: viver de acordo com a natureza. Para o homem que vive sozinho, isto significa reconhecer e honrar sua natureza individual, sem constantemente moldá-la para acomodar expectativas externas. Esta autossuficiência se manifesta na capacidade de enfrentar crises sem desmoronar, de encontrar propósito sem direção externa e de manter equilíbrio emocional sem constante reasseguramento. Não é que ele não valorize conexões, é que ele aprendeu a não depender delas para seu bem-estar fundamental. Para desenvolver esta qualidade, pratique períodos progressivamente mais longos de desconexão de fontes externas de validação. Observe como inicialmente isso pode gerar ansiedade, mas gradualmente leva a uma sensação de solidez interna que nenhuma aprovação externa pode proporcionar. Uma verdade raramente articulada sobre homens que vivem sozinhos é que eles desenvolvem uma relação excepcionalmente honesta com suas próprias necessidades e desejos. Sem a constante negociação e compromisso que caracterizam a vida compartilhada, eles podem observar, com clareza em comum, o que realmente desejam versus o que foram condicionados a querer. Esta honestidade se estende a todos os aspectos da vida: carreira, relacionamentos, sexualidade, espiritualidade. O homem que vive sozinho por tempo suficiente frequentemente descobre que muitos de seus desejos anteriores eram, na verdade, respostas a expectativas externas ou tentativas de preencher vazios que, paradoxalmente, a solitude acabou preenchendo de maneiras inesperadas. Marco Aurélio escreveu: muito em breve você estará morto, e ainda não é simples e claro, nem em paz com o que existe, mas ainda quer mais. O homem que vive sozinho tem a oportunidade de confrontar diretamente esta verdade, desenvolvendo uma relação mais simples e direta com seus desejos autênticos. Esta clareza se manifesta em escolhas de vida que frequentemente confundem os outros. Recusar promoções que trariam mais status, mas menos liberdade, preferir menos posses materiais em favor de mais tempo livre, ou manter relacionamentos não convencionais que honram suas necessidades reais, em vez de seguir scripts sociais. Para cultivar esta honestidade, experimente periodicamente questionar seus desejos. Eu realmente quero isto, ou estou respondendo a uma expectativa externa? Como me sentiria tendo isto se ninguém jamais soubesse? As respostas podem surpreender e iluminar. O homem que vive sozinho descobre uma verdade libertadora.
O crescimento pessoal não precisa seguir trajetórias lineares ou convencionais. Livre das expectativas de progressão típicas, promoção regular no trabalho, casamento, filhos, casa maior, ele pode explorar caminhos de desenvolvimento que seguem lógicas internas, não externas. Este espaço permite metamorfoses profundas que seriam difíceis, se não impossíveis, dentro das estruturas de expectativas mútuas que caracterizam relacionamentos convencionais. O homem pode dedicar um ano inteiro ao estudo de filosofia antiga, mudar completamente de carreira aos 40 anos, ou passar 6 meses viajando com um mínimo de posses, decisões que frequentemente encontrariam resistência em contextos compartilhados. Epicteto ensinou: não busque fazer com que as coisas aconteçam como você quer, mas queira que elas aconteçam como acontecem, e sua vida fluirá bem. O homem que vive sozinho tem a oportunidade única de alinhar-se com o fluxo natural de seu próprio desenvolvimento, sem forçá-lo a canais predeterminados. Esta liberdade se manifesta em trajetórias de vida que frequentemente parecem incompreensíveis para observadores externos, mas que seguem uma lógica interna profunda. Não é incomum que estes homens desenvolvam combinações inusitadas de habilidades, interesses e conhecimentos que eventualmente convergem em contribuições únicas. Para experimentar este tipo de crescimento, permita-se períodos de exploração genuína, sem resultados predefinidos. Siga interesses que parecem não ter propósito prático imediato, confiando que seu desenvolvimento interno tem uma inteligência própria que transcende planejamentos lineares. Uma das verdades mais sutis, porém profundamente libertadoras, sobre a vida solo masculina é a paz que vem de não precisar constantemente explicar ou justificar escolhas, preferências e hábitos. Esta ausência de fricção social cotidiana libera uma quantidade surpreendente de energia mental e emocional. O homem que vive sozinho não precisa explicar por que prefere trabalhar em silêncio absoluto, por que gosta de determinados alimentos em horários específicos, por que precisa de tempo sozinho após interações sociais intensas, ou por que certos rituais aparentemente insignificantes são importantes para seu bem-estar. Sêneca observou: quanto mais nos afastamos das opiniões da multidão, mais nos aproximamos da verdade. O homem que vive sozinho tem a oportunidade de descobrir suas verdades pessoais, sem a constante necessidade de traduzi-las para outros ou defendê-las de incompreensões bem-intencionadas. Esta paz se manifesta como uma presença mais autêntica quando ele escolhe socializar. Livre da constante negociação doméstica, ele pode estar plenamente presente em interações sociais, sem o ressentimento subliminar que frequentemente acompanha aqueles que sentem que sua individualidade está sendo constantemente comprometida em casa. Para cultivar esta paz, mesmo em contextos compartilhados, pratique comunicar limites com clareza e sem culpa. Reconheça que necessidades diferentes não são um reflexo de falha no relacionamento, mas de diversidade humana natural que merece respeito. Finalmente, o homem que vive sozinho por escolha desenvolve uma compreensão sofisticada da diferença entre solidão e isolamento, uma distinção que muitos nunca chegam a compreender plenamente. Ele aprende que a solidão é um estado existencial, que pode ocorrer mesmo em relacionamentos íntimos, enquanto o isolamento é uma condição social que pode ser evitada mesmo vivendo só. Esta compreensão permite que ele cultive conexões genuínas e profundas, não baseadas em dependência ou medo da solidão, mas em escolha consciente e valorização autêntica do outro. Paradoxalmente, muitos homens que vivem sozinhos mantêm amizades mais profundas e duradouras, precisamente porque estas relações são escolhidas livremente, não mantidas por conveniência ou necessidade. Marco Aurélio escreveu: recolha-se em si mesmo. A razão natural tem recursos suficientes para estabelecer-se em harmonia consigo mesma e não depender de nada externo. O homem que vive sozinho internaliza esta verdade,
descobrindo que a verdadeira conexão com outros se torna possível precisamente quando não é uma necessidade desesperada. Esta maturidade se manifesta na capacidade de estar genuinamente presente para outros, sem expectativas ocultas, de oferecer apoio sem criar dependência e de manter limites saudáveis sem culpa ou explicações excessivas. Para desenvolver esta compreensão, pratique distinguir entre momentos de solidão autêntica, que requerem conexão, e momentos de introspecção necessária, que requerem espaço. Honrar ambos como partes naturais da experiência humana leva a uma vida relacional mais rica, independentemente de seu arranjo de moradia. A verdade sobre homens que escolhem viver sozinhos é multifacetada e frequentemente mal compreendida. Não se trata de misantropia, medo de compromisso ou imaturidade emocional. Pelo contrário, frequentemente reflete uma jornada consciente de autodescoberta e autossuficiência que merece respeito em seus próprios termos. A clareza mental, a liberdade de ritmo, a autossuficiência existencial, a honestidade com desejos, o espaço para crescimento não linear, a paz da não explicação constante e a relação madura com a solidão. Estas são verdades que muitos homens descobrem através da vida solo e que muitas mulheres condicionadas por diferentes expectativas sociais e necessidades relacionais podem achar difícil compreender completamente. Como ensina a filosofia estoica, a verdadeira liberdade não vem de circunstâncias externas, mas da capacidade de responder a essas circunstâncias com virtude e sabedoria. O homem que escolhe viver sozinho não está fugindo do mundo ou de relacionamentos. Ele está criando o espaço necessário para desenvolver a força interior que, ironicamente, o torna mais capaz de conexões autênticas quando escolhe engajá-las. Se você é um homem que escolheu este caminho, saiba que sua jornada é válida e valiosa. Se está considerando esta escolha, permita-se explorar suas possibilidades sem culpa ou pressa. E se busca entender um homem que vive assim, aborde sua escolha não como um problema a ser resolvido, mas como uma expressão de autoconhecimento que merece curiosidade genuína e respeito. A vida solo masculina, em sua melhor expressão, não é ausência de conexão, mas presença de autenticidade, uma qualidade que, ultimamente, enriquece todas as relações que o homem escolhe cultivar.